Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos que fala a respeito do Sermão do Monte. Vai de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Como eu gosto de chamar, a Constituição do Céu. E agora nessa primeira aula, nós vamos aprender um pouco sobre a introdução ao Evangelho de Mateus e também uma introdução sobre o Sermão do Monte, qual nós vamos, nas próximas aulas e hoje também, aprender essas palavras tão abençoadas e maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O título está: O Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensiná-los. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de aprender da Tua palavra, Senhor. Rogo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine nesse dia de hoje, Pai. Tome a direção, Senhor, desse estudo. Nós estamos iniciando hoje, Deus, essa série de estudos sobre o Sermão do Monte, Pai. Essas palavras tão poderosas, Deus, que o Senhor nos deu. Rogo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo tome a direção de tudo. Nos usa, meu Deus, com autoridade, Pai, para ensinar a Tua igreja, Pai. Mais de Ti, mais da Tua vontade, mais do Teu querer, Pai. Enche-nos, Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, Pai. E nos auxilia, Deus, a ter um coração quebrantado, disposto a aprender mais e mais de Ti. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 5, nós vamos iniciar aqui um estudo, falar a respeito do Sermão do Monte. Uma pregação do Senhor Jesus Cristo, sem dúvidas a mais conhecida dele. E esta introdução, este início desse sermão, Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Esse relato está aqui no Evangelho de Mateus, escrito pelo Mateus. Esse Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento e também é o mais extenso dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados assim porque eles compartilham uma visão paralela da vida e ministério de Jesus. Eles têm um conteúdo semelhante. Você vai olhar para esses três evangelhos e você vai ver algo similar, algo comum entre eles, uma estrutura próxima, né? Em contraste, no que João apresenta um estilo mais teológico, mais distinto. Mateus aqui, o autor deste livro, ele é tradicionalmente identificado como autor. Quem é o Mateus? Ele é um ex-publicano judeu, cobrador de impostos, chamado por Jesus para ser apóstolo. Esse relato está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. Na tradição da igreja primitiva, com os testemunhos dos pais da igreja, dos primeiros teólogos, ele afirma que ele escreveu este evangelho de Mateus para os judeus cristãos, provavelmente na região de Antioquia da Síria, antes da destruição de Jerusalém, que se deu por volta do ano 70. Provavelmente ele escreveu aqui nos anos anteriores, na década anterior. Qual era o objetivo de Mateus ao escrever para o seu próprio povo, um povo judeu que estava se convertendo? A ideia dele era apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi, o rei de Israel. Por isso, é o evangelho que mais vai citar as escrituras hebraicas. E isso é importante entender, irmãos, porque cada livro da Bíblia tem um direcionamento, principalmente esses evangelhos sinóticos. Quem escreveu, para quem escreveu naquele tempo, tinha um propósito. O Marcos escreveu de ouvir do apóstolo Pedro, uma tradição, algo oral, mas o direcionamento maior dele era um público romano. Então, vai se ter mais no Evangelho de Marcos um Jesus que acalma a tempestade, um Jesus mais poderoso, porque era como os romanos viam as coisas, entendiam de poder.
Você vai ver Lucas escrevendo, um gentio escrevendo para outros gentios. Fala mais de cura, mais do poder de Jesus, do amor, da salvação, do perdão dele. Mas se nós olharmos para o Evangelho de Mateus aqui, nós vamos ver um Mateus mais teólogo, mais escrita. Vamos ver a genealogia de Jesus. Nós vamos ver a forma como ele estava fazendo isso. Por quê? O objetivo dele era provar nas Escrituras que Jesus era o Messias, prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi, o rei de Israel. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver mais referências do tempo das Escrituras aqui. Apresenta Jesus como uma espécie de novo Moisés, que é onde ele define a lei, né, cuja missão é anunciar essa chegada do reino dos céus. Então, Mateus aqui, irmãos, ele vai organizar o seu evangelho em 5 grandes discursos de Jesus, refletindo os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Seu conteúdo é muito exclusivo aqui do evangelho de Mateus, e é o mais extenso, porque vai ter mais parábolas, inclusive a parábola das 10 virgens, o imposto do templo e tantas outras coisas únicas que apenas no Evangelho de Mateus. Então, Mateus ele se destaca entre esses evangelhos sinóticos, entre os evangelhos escritos pelos irmãos, por ele apresentar esse Jesus mais rei, mais Messias. E imagina o seguinte, irmãos, seria um judeu apresentando o Messias para judeus naquele tempo. Uma vez que ele está tentando mostrar, provar através das Escrituras, tanto para judeus que ainda não estão convertidos, mas para aqueles que se converteram, mas a sua fé ainda não está formada, ainda não aprendem. Nós vimos em outras aulas aqui no início da igreja primitiva, a expansão, quando a igreja sai dos muros de Jerusalém, começa a avançar, não só na região da Judéia, mas vai para outras regiões, que ainda existe muita confusão, eles não têm um entendimento de como é verdadeiramente, quem é verdadeiramente Jesus Cristo. E através dos ensinos dos apóstolos, das Escrituras, dos evangelhos, aí eles começam a aprender. Amém? Então Mateus vai se destacar por isso. E desde o século II, ele foi amplamente esse evangelho usado na igreja primitiva. E até hoje ele permanece como uma das fontes mais ricas sobre o ensino de Jesus. Agora entenda isso daqui. Mateus, no capítulo 5, ele vai iniciar a escrita a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, amados irmãos, gosto de pensar que é a constituição do céu para as nossas vidas. É fato que no cristianismo nós não temos leis, nós não somos legalistas, nós não vivemos amarrados às leis do Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que Jesus não nos ensinou a sua vontade como nós devemos viver. Se nós queremos saber se estamos verdadeiramente seguindo a vontade do Senhor, aprendendo da palavra dele, exemplificando, fazendo o que ele nos ensinou, nós precisamos olhar para este sermão e ver se a nossa vida condiz com o que ela está falando aqui. Se nós queremos saber se somos cristãos, crentes verdadeiros, se a nossa fé realmente exalta a Cristo, nós precisamos ver o que Cristo nos ensinou. Nós precisamos aprender, olhar toda essa exegese dessa pregação de Jesus, e aí nós saberemos se a nossa vida condiz com o que Cristo determinou para ela. Então, através desses estudos que nós estamos iniciando hoje, nas próximas aulas, não só hoje, nós vamos entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Não com legalismo, não com leis impostas para machucar os homens, mas saber a vontade dele, saber o que ele tem para nós. Aqui, nesse sermão, no capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai conter o mais famoso e transformador discurso de Jesus. E ainda no século IV, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos que a igreja já teve, ele dizia, amplamente reconhecido na história da igreja, que este daqui é um dos textos mais citados na história da humanidade. Através desses textos aqui, do Sermão do Monte, constituições foram escritas, pessoas entenderam da vontade de Deus, pessoas se converteram e principalmente,
crentes convertidos entenderam como devem seguir a vontade do Senhor, entenderam como devem aplicar a vontade de Deus no dia a dia. John Stott afirmou que o Sermão do Monte, ele exerce um fascínio sem par, pois ele torna a justiça atrativa e envergonha o nosso desempenho fraco e gera sonhos de um mundo melhor. Então, uma vez que nós lemos e aplicamos este sermão nas nossas vidas, nós não vemos a justiça mais como algo mal, algo perturbador, mas sim como algo fascinante. Porque uma vez que nós aplicamos essa justiça apresentada por Deus aqui, por Jesus, nós vamos entender que ela fascina as nossas vidas e nós queremos mais disso daí. Agora é necessário entender, nessa introdução que eu estou fazendo, que o Sermão do Monte não são passos para nós alcançarmos a nossa salvação. Ela não vai trazer um favor de Deus para isso, porque esse favor já foi feito através de Cristo na cruz, pela graça dele. Mas sim, são passos que aquele que já é salvo pratica. Aquele que já conhece, que já recebeu a sua salvação, ele pratica. O nosso Senhor aqui é um homem de graça. Ele está dizendo, viva assim, não para você ser salvo, mas viva assim porque você é salvo. Então, nós que somos salvos, nós que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós olhamos para tudo isso aqui que está escrito, que nós vamos aprender esses dias e vivemos. Uma vez que eu sou salvo, eu preciso aplicar isso no meu dia a dia para alegrar o coração do meu Deus. Quando Jesus proferiu esse sermão, esta pregação, nos primeiros anos do seu ministério público, ainda nas regiões da Galileia, lembre-se, Jesus da Galileia, era a região que ele iniciou. Mateus vai relatar aqui, como nós vimos nos primeiros versículos, que ao ver as multidões, o ministério de Jesus era um ministério itinerante, ele ia de lugares a lugares, naquela região da Judéia. Ao andar pelos lugares, as pessoas o seguiam, iam em busca de milagres, iam em busca de uma palavra, iam em busca de um conforto. Ao ver aquelas multidões, Jesus decidiu subir a este monte, um lugar mais alto. Dá-se a entender, aqui há muitas referências que nós podemos tirar. Primeiro, por uma questão de visibilidade. Veja, eu estou em um lugar mais alto que vocês. Isso não se dá porque sou melhor, jamais. Sou o pior dos homens e mais pecador. Mas se dá para que a visibilidade de quem está lá atrás seja melhor. Então há um ponto aqui. Mas subir ao monte aqui não foi apenas um gesto prático e estratégico de Jesus para a visibilidade das pessoas. Há também algo, como eu poderia dizer, mais profético, porque assim como Moisés, lembre-se, Mateus está escrevendo para judeus convertidos, judeus que ainda não conhecem Jesus. Então ele quer apresentar um Jesus que é cumprimento do Antigo Testamento. Assim como Moisés subiu ao Sinai para receber a transmissão da lei ao povo de Deus, agora Jesus sobe ao monte como um novo legislador. Moisés foi o maior legislador do Antigo Testamento, o libertador. Mas Jesus é a promessa, é o cumprimento. Ele é não apenas o legislador, mas é a legislação. Ele é a lei cumprida em pessoa. Ao fazer isso, ele agora não vai mais transmitir mandamentos, códigos para aquelas pessoas, mas ele vai apresentar para aquelas pessoas um novo reino. O reino de Deus. Oh, meu irmão, ele vai proclamar com autoridade que ele é a lei, a verdadeira interpretação dessa lei. E ele não fala como um profeta, como quem diz assim diz o Senhor para vocês. Porque ele não é apenas um profeta, ele é Deus, meu irmão. Então o fato de Jesus subir para ao monte para falar àquelas pessoas não é apenas visibilidade, não é apenas para uma acomodação, mas é também ele testemunhando, dizendo, assim como Moisés subiu aquele monte, recebeu as tábuas de Deus, eu estou subindo aqui para apresentar o reino de Deus para vocês. Mas há outro ponto aqui também. Jesus, ele tem um outro ponto aqui. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou
assentou. O fato de Jesus se assentar também é significativo. Veja, nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós precisamos preencher todos os fatos. O ato dele subir ao monte e o ato dele se sentar para ensinar aquelas pessoas também é significativo, porque era assim como os rabinos daquele tempo ensinavam. Eles se sentavam. Na tradição judaica, os mestres da lei ensinavam sentados. Sentar-se era a postura oficial de quem ensinava com autoridade. Então, nas sinagogas, nos templos, sempre tinha cadeiras para os líderes, cadeiras para que eles se sentassem e ensinassem aquelas pessoas. Só que Jesus, aqui, Mateus, ao registrar esse detalhe, eles nos mostram que Jesus não está se apresentando apenas como um mestre, como um rabino que ele é. Ele é o mestre dos mestres. Não, ele está cumprindo a lei que chama o povo aqui. Ele está usando de uma autoridade, falando para os judeus naquele tempo de uma forma que eles viam aquela autoridade. Ao fazer esses gestos, estes atos, aquelas pessoas sentiam confiança e viam, olha, verdadeiramente ele é um mestre, ele é um rabino, porque ele se posta como um, ele usa como, ele age como um. Então, meu irmão, o conteúdo desse sermão, antes de ser dito, antes de ser pregado para aquelas pessoas, Jesus primeiro se posiciona para aquilo. O gesto, a forma como ele faz, a postura que ele tem, fala muito dele. Mostra algo divino, algo único, superior. Ele está olhando para aquelas pessoas e está dizendo, eu não sou um rabino, eu sou o rabino. Eu não sou um mestre, eu sou o mestre que está ensinando a vocês. Agora ele vai começar. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele passou a ensiná-los. Então, ele passou a ensiná-los. Depois de ter subido ao monte, depois de ter se posicionado, ele agora vai dirigir o sermão primariamente aos seus discípulos, aqueles que haviam decidido. Essas pessoas que estão lá não são apenas apóstolos que serviam a Jesus, seguiam a Jesus, mas também são os seus discípulos, os seguidores deles, aqueles que já tinham decidido seguir Jesus. Mas também é ouvido por multidões. Essas multidões ainda estavam incertas, não conheciam, existia uma gama de pessoas, e é difícil enumerar de quantas. Mas se a gente lembrar na multiplicação dos pães e peixes, nós vamos lembrar que fala-se algo como 5.000 homens. Naquele tempo se contavam os homens, mas ainda tinha as mulheres, as crianças. Então aqui não deveria ser diferente. É uma multidão de pessoas querendo ouvir palavras de vida. É uma multidão de pessoas querendo receber o seu milagre, a sua cura. E eu, particularmente, gostaria de pensar o seguinte: qualquer pregador, qualquer pessoa que está iniciando o seu ministério e tem a chamada que o Jesus tem na vida dele, vamos olhar em um contexto humano agora. Qualquer pessoa que tem poder para ressuscitar mortos, qualquer pessoa que tem poder para curar paralíticos, cegos, mudos, o que for, expulsar demônios, uma vez que ele tem essa autoridade na vida dele, imagina o seguinte: você está em um lugar de destaque, a multidão está olhando para você. Qual seria a coisa mais lógica a se fazer? Seria pegar todos os enfermos que estão no meio da multidão e olhar para eles e dizer: sejam curados. Sejam curados. Iria resolver todos os problemas daquelas pessoas. Só que Jesus, irmãos, ele entra em um paradoxo totalmente diferente, porque Jesus é diferente do homem. Os homens naquele tempo, e muitos ainda hoje, eles pensam que quando Cristo veio, ele vem apenas para resolver problemas humanos que nós temos. As pessoas, elas, quando vão buscar ao Senhor, a maioria, elas estão preocupadas com o aluguel que está chegando, com a cura que está precisando, com a conta que tem para pagar. Jesus poderia olhar para aqueles homens, olhar para eles e dizer: estou agora curando as suas enfermidades, estou colocando os romanos debaixo dos pés de vocês, estou livrando vocês dos impostos, estou livrando vocês da opressão inimiga. Mas Jesus olha para ele e começa a falar as bem-aventuranças. E olha que paradoxo interessante, Jesus olha para ele e diz: bem-aventurados são os pobres em espírito. Ora, irmãos, que pregador é esse que diz que pobre é bem-aventurado? E não que nós precisamos ser livres da opressão romana.
Que pregador é esse que olha para nós e diz que nós somos bem-aventurados porque choramos, porque estamos tristes? Jesus é diferente de tudo que nós conhecemos. Jesus é diferente de tudo que nós estamos acostumados. Jesus nos leva a algo maior do que tudo que nós pensamos que é correto, irmãos. A opressão que tinha naquele povo, as dificuldades que eles estavam vivendo, talvez eles olhassem e pensassem: hoje os nossos problemas serão resolvidos. Mas Jesus agora está olhando para eles e está dizendo: vocês são bem-aventurados porque sofrem. Vocês são bem-aventurados porque são perseguidos. Vocês são bem-aventurados porque são pacificadores. Então aqui, irmãos, o conteúdo que Jesus vai entregar nesse sermão é totalmente diferente do que aquelas pessoas estavam esperando. Pense você numa mente mais humana. Você está sendo oprimido pelo inimigo, taxado violentamente por ele. Você está sendo cativo, preso, humilhado, abusado por essas pessoas. Você tem uma promessa da ideia que eles tinham de que um libertador chegaria e iria resolver os problemas de Israel. Seria como um general de guerra que desceria em seu cavalo com uma legião de anjos para colocar os romanos debaixo da sola dos seus pés. Mas agora o Messias é apresentado para este povo. E a Bíblia vai dizer que não tinha beleza nele. Oh, meu irmão, o Senhor, ele, primeiro, antes de resolver o nosso problema financeiro, o nosso problema diário, ele quer resolver o problema mais importante que ele enxerga nas nossas vidas, que é o pecado, que é a nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus. Antes de resolver o problema com os romanos, o Senhor queria apresentar a eles o reino de Deus. E aqui ele vai iniciar, a partir do versículo 3, o que nós conhecemos como as bem-aventuranças, as beatitudes em algumas versões. O Sermão do Monte, nesse início breve que ele tem aqui, esses versículos que nós vimos, agora, ao ensinar essas pessoas, nestes textos aqui, Jesus vai usar de uma forma fácil deles entenderem, mais veterotestamentária. Parece como os profetas falavam, parece como as leis foram apresentadas a eles, mas de uma forma diferente, um conteúdo diferente, um conteúdo do reino de Deus, um conteúdo que apresenta a eles não apenas a introdução, não apenas algo humano, mas algo que tenha não só um simbolismo, mas algo forte, poderoso, que seja capaz de modificar a vida deles. Aqui, Jesus agora vai iniciar essas bem-aventuranças. Este nome, bem-aventuranças, ele vem do latim, de beatus. Essa palavra é muito conhecida no nosso meio, que significa você ser feliz, ser abençoado, aventurado. Então, quando ele está dizendo assim, bem-aventurado são os mansos, ele está dizendo, feliz é aquele que é manso. Abençoado é aquele que é manso. Ele está olhando para aquela pessoa e está dizendo, beatos. A palavra aqui usada no grego seria um makarios, que carrega um sentido desse, de abençoado. Então você é abençoado por ser manso. Embora algumas versões bíblicas, elas traduzam isso mais apenas como um feliz, mais superficial, e nós temos que ter cuidado com isso, porque essas bem-aventuranças que eu irei apresentar agora para vocês não é algo superficial, não é algo apenas, como posso dizer, humano, não é aquela felicidade passageira, algo que você viu, que gostou, se alegrou, foi ali, comprou algo muito bom e passou, e daqui a pouco você esqueceu. É algo mais profundo, é algo mais constante, não é apenas uma alegria passageira. Ele não está descrevendo estas pessoas como elas se sentem, mas o que Deus pensa dela. E isso aqui é muito importante. Não é o que elas estão sentindo, é o que Deus sente delas, é o que Deus pensa delas. E essa declaração objetiva que nós vamos ver nessas bem-aventuranças, ela sugere algo como um afortunado, uma pessoa realmente abençoada. Como eu disse, não apenas algo momentâneo, não apenas algo diário, alguma alegria passageira, mas algo duradouro. Não seria aquilo, acho que o melhor exemplo que eu poderia dizer, eu tenho um X e troco por Y.
eu tenho um carro, vou ali na loja e troco por um melhor. Você se alegrou naquele momento, mas aquilo não vai abastecer você. Aquilo não vai resolver a sua vida. É uma alegria momentânea, mas não é uma felicidade verdadeira que vai mover você. Porque esta alegria constante, permanente, ela vem através de quem? De Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Então há um padrão aqui nessas bem-aventuranças, literário. Ele vai trazer uma declaração de bênção, que é uma constatação. Você é abençoado. Ah, mas eu estou sofrendo, mas é abençoado. Há uma qualidade espiritual. Então você é abençoado porque isto acontece com você. Olha que interessante. Irmãos, é um contraste com o mundo. Porque para o mundo, a alegria se dá pela aquisição, pelo poder. Tudo é diferente no reino de Deus, aprenda isso. Lá fora, o maior é o melhor. O primeiro é o melhor. Quem ri é melhor. No reino de Deus é tudo diferente. O último é o primeiro, o menor é o maior. Quem chora é quem vence. Tudo é diferente no reino de Deus. Há uma ideia aqui que é uma promessa correspondente. No Sermão do Monte, o Senhor está apresentando, apesar das suas lutas, é prometido o reino de Deus para você. Porque deles é o reino, porque verão a Deus. Assim como expressa essa frase, as bem-aventuranças, elas delineiam a atitude dos verdadeiros discípulos, aqueles que aceitam as demandas do reino, em contraste com as atitudes do homem natural. Então, toda esta seção que nós vamos ver agora, do versículo 10 ao versículo 12, que fala sobre essas bem-aventuranças, vai falar a respeito da humildade no espírito, o reconhecimento da nossa pobreza diante de Deus, vai falar a respeito de uma submissão, de um quebrantamento no Senhor, uma fome de justiça, mas também vai falar a respeito da perseguição que nós sofremos e o preço, porque há um preço a ser pago para ser um crente fiel. Um reino hostil contra o cristianismo, contra as coisas de Deus. Spurgeon alertou que o Antigo Testamento ele termina com uma maldição sobre o homem. Há um silêncio de Deus quando o Antigo Testamento termina. Só que isso não é acidental. O Sermão do Monte, e especialmente essas bem-aventuranças que nós estamos aprendendo aqui, eles marcam o início de uma nova era. Se a lei finalizou debaixo de maldição, nós agora estamos interrompendo essa história para que vivemos de acordo com os abençoados, bem-aventurados, beatitudes de Deus. Então, essas bem-aventuranças, portanto, são uma escada. Não são uma escada para conquistar o céu, mas apenas uma janela que revela o caráter que nós temos. No versículo 3 ele vai dizer assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. No versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Tem alguém manso aí? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perguntaram os profetas. Porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos entender esse texto aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres em espírito aqui, irmãos, no original, ele não está trazendo apenas um estado de miséria financeira. Isso é interessante a gente dizer isso.
não é um mendigo que precisa pedir pelo seu sustento. Mas aqui não fala a respeito de caridade alheia, algo material, humano, financeiro. Aqui Jesus fala de uma pobreza espiritual. Lembre-se disso, nós estamos falando do reino de Deus. Então Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus fala da pobreza espiritual, uma consciência profunda da própria insuficiência moral diante de Deus. E este texto é muito oportuno naquele tempo, porque como os fariseus se portavam, os escribas, os senhores que ensinavam a lei para aquele povo, Jesus os classifica como sepulcros caiados, pintados por fora, mas mortos por dentro. Jesus dizia que eles eram hipócritas, porque eles apresentavam uma santidade que não era verdadeira. Jesus os repreendia porque eles colocavam cargas nas pessoas que nem Deus colocou na vida deles. Então Jesus está olhando para aquelas pessoas e está dizendo: bem-aventurados são vocês que reconhecem a sua imoralidade. Bem-aventurados são vocês que sabem que são pobres de espírito, que são que? Pecadores. O maior problema que o Senhor veio resolver não foi a crise com Roma, foi o pecado da humanidade. Jesus está olhando para aquelas pessoas e está dizendo: você é abençoado, porque sabe que é pobre de espírito, que é pecador, que não é moral diante de Deus. Mas uma vez que você reconhece isso, saiba, seu é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, pobres de espírito. Aqui era associado a um humilde, a um contrito. Salmo de número 34, verso 18. Salmo de número 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Mas o que é santo, o que é perfeito, o que não tem pecado, ele diz assim: eu também habito com aqueles que são contritos e abatidos de espírito, porque eu vivifico o coração e o espírito deles. Jesus está completando e dizendo: ele habita nos pobres de espírito, os pecadores arrependidos, que estão dispostos a reconhecer sua imoralidade para serem salvos e alcançarem o reino de Deus. Sem reconhecer a nossa falência espiritual, escute isso aqui, sem reconhecer a nossa falência espiritual, não existe entrada no reino de Deus. Se nós não nos arrependermos e reconhecermos que somos pecadores, não existe salvação para as nossas vidas, porque o Senhor não veio para buscar os sãos, mas os doentes, os cativos, os oprimidos, os que verdadeiramente se arrependem na presença dEle. Bem-aventurados são vocês, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Oh, meu irmão, a pobreza aqui não é um bem. Essa pobreza aqui não é uma riqueza. Não é uma pobreza financeira. É a nossa condição humana. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Nós precisamos mudar as nossas vidas. No versículo 4 ele vai dizer assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você era criança, que você chorava, o que era que sua mãe ou seu pai dizia para você? Lá na minha casa era assim: engula o choro. Homem não chora. Que história é essa? A Bíblia não diz, deixa eu te dar um dado, a Bíblia não diz que Jesus sorriu, mas diz que Jesus chorou. Escute isso.
Jesus chorou quando o amigo dele viu estava morto. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Chorou por aquele povo. Aí ele está olhando para esse povo patriarcal, que vivia de aparências, que não tinha coragem de se quebrantar na presença de Deus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você com uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês são duros de coração e não permitiram. Aí ele está olhando para essas pessoas, indo na contramão do mundo, porque o mundo, quando vê a gente chorando, vai dizer o quê? É fraco, não tem força, não tem autocontrole. Aí ele está olhando e está dizendo: vocês são bem-aventurados quando choram. Vocês são bem-aventurados, sabe por quê? Porque vocês serão consolados. Cada lágrima que você derruba, o Espírito Santo te consola, meu irmão. Oh, querido. E essa bem-aventurança é um paradoxo interessantíssimo, porque ela vai contra tudo que nós achamos que é correto. Aqui, no original, vai indicar um lamento profundo. Este choro não é um choro superficial. Veja, Jesus está falando no versículo anterior: bem-aventurado é você que é pecador, pobre de espírito, reconhece a sua condição. Aí agora ele está olhando e está dizendo: bem-aventurado é você que chora por isso. Bem-aventurado é você que reconhece isso. Oh, amado, ele vai dizer aqui, olha, isso não se refere a um luto comum, não se refere apenas a uma tristeza momentânea, não é aquele choro de alguém que perdeu dinheiro, uma casa, brigou com a esposa, com o marido, os filhos. Não. É pela tua condição, é pelo teu arrependimento. Quem não chora agora pelo pecado, vai chorar eternamente no inferno. É duro, mas é a verdade. Aquele que hoje não reconhece a autoridade de Deus e não reconhece que é pecador e não se arrepende, não chora por aquele pecado, não houve uma conversão na vida dele, ele vai ter tempo suficiente para chorar no inferno. Mas aquele bem-aventurado, lembra? Abençoado. Aquele bem-aventurado que chora, esse, meu irmão, esse daí, que chora pelo pecado, aquele que lança suas lágrimas no chão, como chuva, não como chuva sobre a rocha que não tem serventia nenhuma, mas chuva sobre uma terra fértil, que molha e dá frutos. Esse daí é abençoado e vai ser consolado. Porque lembre-se disso daqui: não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá ranger de dentes, não haverá dor nem morte. Tem alguém que recebe isso? Bem-aventurados mansos. Tem alguém manso aqui? Oh, glória a Deus. Ei, Jesus. Todo mundo. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ó. Manso, praus. Força sob controle. Refere-se à humildade diante de Deus e à submissão aos outros. É como se fosse aquele cavalo domesticado. Ele não tem força, mas ele tem autocontrole. Ele pode matar o seu dono com o coice, mas ele não faz porque ele é manso. Quem que é o exemplo supremo de mansidão que nós temos? Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O manso é aquele que não busca os seus direitos, mas ele se submete a Deus. E Deus é quem garante seu direito e a sua herança. Versículo 6 ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão saciados, em outras versões. Aqui, fome e sede fala sobre desejos intensos, urgentes e constantes. Aquele que tem fome e sede, ele não mede esforços para alcançar o que ele precisa.
Aqui vai ser algo legal, moral e social. Então Jesus está dizendo para você que tem buscado santidade, que tem buscado ser moral, que tem fome de uma sociedade, algo social melhor, ele está dizendo: você será saciado, você será abastecido. E esta saciedade espiritual é um crescente anseio nas nossas vidas. Irmãos, não existe nada melhor na igreja do que quando nós vemos alguém que tem fome e sede de Deus. Como é que nós sabemos se verdadeiramente fomos alcançados por Deus? É quando nós temos fome pela presença dEle, sede pela presença dEle. Um culto não nos abastece. Um louvor, 2 louvores não nos abastece. Nós queremos ser aquela baratinha de igreja. Nós chegamos em casa, gostamos de ler a Bíblia, nós gostamos de ouvir louvores, de ouvir pregações. As nossas conversas, as nossas vidas são santas, porque nós temos fome de Deus. Esta é uma das maiores provas que nós temos. Então, a maior prova da vida espiritual é quando nós temos apetite pelas coisas de Deus. É quando nós temos fome dele e somos saciados por ele. No versículo 7 ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia aqui é uma compaixão que age, é ir mais além do sofrimento. Veja, eu vejo o meu irmão compadecendo, eu olho para ele e digo: irmão, vai dar tudo certo, que Deus te abençoe. Isso não é misericórdia, está tendo pena dele, é diferente. Misericórdia é quando há uma ação, há uma compaixão que te move. Eu vejo a necessidade dele, eu quero auxiliá-lo naquilo. É ir além, é quando você se move. Misericórdia é ajudar também quem não pode retribuir, porque quando nós fazemos por quem pode nos abençoar, isso não é misericórdia, é chantagem, é interesse. Mas quando nós fazemos por quem não tem recursos, não tem nada que possa nos dar, aí nós estamos aplicando isso. É a mesma coisa que Deus fez por nós. O que é que nós podemos fazer para pagar a nossa salvação? Nada. Mas Deus agiu de misericórdia conosco. Misericórdia, então, é este fruto que exerce, e só quem pode exercer é quem reconhece que recebeu de Deus, que foi alcançado pela graça, ele demonstra isso. No versículo 8 ele vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Essa pureza de coração reflete a uma sinceridade, a uma integridade sem hipocrisia. Lembre-se para quem ele está falando naquele tempo. Eram pessoas que queriam mostrar uma santidade, mostrar uma pureza, mas estavam mortos por dentro. Eram pessoas que diziam falar por Deus, mas Deus não estava falando com eles. Então aqui ele está dizendo: você tem que ser limpo de coração. E lembre-se, do coração é onde procedem as coisas. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma parábola que Jesus conta rapidamente aqui em Mateus 15, do versículo 11 ao 20, eu vou apenas espremer aqui por causa da hora, o que diz assim: olha, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Por quê? Porque é o que sai do coração. Versículo 9 ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui não são apenas pacíficos, mas eles são agentes de paz. Agentes da reconciliação. Calvino dizia que ser chamado filho de Deus é refletir o caráter do Pai, um Deus de paz, como Romanos 15, 33 nos ensina. Então, o pacificador ele não apenas evita o conflito, mas ele resolve o conflito com justiça. São coisas distintas. Você vê um problema entre os irmãos, você não inflama aquele problema, você tenta resolver aquele problema. E do versículo 10 ao versículo 12 estão conectados aqui quando ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês por minha causa, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vocês.
Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esta perseguição aqui sofrida não é uma perseguição por um mau comportamento. Talvez aquele preso que esteja na cadeia, um assassino, um ladrão, o que for, ele olhe para aquilo e diga: eu estou aqui preso porque eu tive um mau comportamento e eles me perseguem por isso. Não é este perseguido que Jesus está falando. Jesus está falando daquele que é perseguido, que sofre por causa da justiça de Deus, por minha causa, por Deus. Então, é uma oposição à fidelidade que ele tem a Cristo. Pensa no seguinte: você veio de uma família ímpia. Na sua família, tudo era permitido e mais um pouco. Aí houve um dia que o Senhor te alcançou. Você foi redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Aí você chegou lá naquela festa da sua família, onde estava tocando lá meu Deus do céu, me ajuda aqui. Aquele modão lá antigo lá do Goiás. Aí você olha assim e diz: irmãos, isso não é mais para mim. Tá tendo aquelas brincadeiras que você não gosta de participar. Aí você é o quê? Perseguido por aquilo. Você está lá no seu trabalho, todo mundo pega suborno, mas você olha e fala: eu não faço isso. Isso não é para mim. Você está lá na sua casa e as pessoas querem que você viva como o mundo. Você mais jovem está lá na sua escola. Lá na sua escola todo mundo usa droga, todo mundo desobedece o pai e a mãe, todo mundo faz o que quer. Mas você olha para eles e diz: eu não vivo assim, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pois eu tenho uma novidade para você: você vai ser perseguido por isso. Vão escarnecer de você. Lá vai o crente, ou o santo, quer ser melhor do que os outros. Mas eu tenho uma outra novidade para você. Não se preocupe com isso. Você não é o primeiro nem o último. E para você a recompensa é maior, porque é o reino de Deus. Aí ele olha assim e está dizendo: olha, é uma oposição à fidelidade de Cristo. Não por erros, não por grosserias pessoais. Mas ele está dizendo: porque você é perseguido pela sua fé. Não existe fé mais perseguida no mundo do que a do cristianismo. Só que Jesus aqui, irmãos, ele faz um paralelo, uma comparação com os profetas do Antigo Testamento. Ele está dizendo: olha, assim como eles foram perseguidos, você também é perseguido pela sua fé. Vamos lembrar rapidamente: Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, porque Elias não sentou na mesa de Jezabel. Lembra de Micaías, que foi preso e maltratado, tomou um tapa na cara porque falou a verdade diante do rei. Tinha 400 profetas fajutos e ele olhando para o rei dizendo: não é assim. Preso a pão e água. Tem lá Jeremias, irmãos, conhecido como profeta chorão. Foi espancado, colocado no tronco, lançado numa cisterna para morrer. Isaías, a tradição vai dizer que ele foi cerrado ao meio, porque teve coragem de se posicionar com Deus. Ezequiel sofreu perseguição. Amós foi expulso pelo sacerdote. Zacarias foi apedrejado até a morte no templo. Porque perseguição não vem de fora, vem de dentro. Depois de quê? De denunciar o pecado. E você preocupado, porque olham para você e zombam da sua fé. Não se preocupe, ele está dizendo aqui: olha, bem-aventurados são vocês. E aí ele olha e diz: alegrem-se. Porque se você tem sido apedrejado pela sua fé, é porque você é uma árvore frutífera. Amém? Então, as bem-aventuranças, para a gente concluir, elas são uma descrição de um cristão verdadeiro. Elas são paradoxais, diferentes do mundo, mas elas são coerentes, similares ao reino de Deus. E elas começam com pobreza de espírito e terminam com perseguição. Ela vem de uma falência espiritual a uma fidelidade que tem custo. O cristão é bem-aventurado porque ele está em Cristo. E por isso tem o reino, o consolo, a herança, a saciedade e a misericórdia.
a visão de Deus, a filiação divina e a recompensa eterna. Então, a ideia de nós subirmos ao reino de Deus, de nós subirmos ao monte como Jesus, mas primeiramente nós precisamos descer internamente. Amém? Então eu quero te convidar. Hoje foi a primeira aula que nós temos sobre o sermão, nós ainda teremos outras. Participe! Você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus? A hora já avançou. Eu gostaria de dar uma recomendação que nessa semana você leia o Sermão do Monte. 5, 6 e 7 no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Leia para que o Senhor fale com você ainda mais. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este estudo, pelo início, Pai, que nós temos hoje. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, Deus. Que o Senhor venha abençoá-los, abençoar a casa deles, a família, Pai. Mas especialmente, Deus, abençoar eles, Pai. Pois são bem-aventurados, pois são abençoados, Deus. Aqui existem irmãos perseguidos, irmãos que têm chorado, irmãos que têm sofrido pelo Teu nome, Pai. Mas nós temos a promessa, Deus, a promessa da vida eterna, a promessa do Teu reino, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos abençoa, nos instrui e nos auxilia, Pai, nesta caminhada. Fortalece o nosso espírito, Deus, e mata a nossa carne, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, amado.